Está escrito em Salmo 23, versículo 4, o seguinte: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 23 é sem dúvida um dos textos mais conhecidos, citados e amados da Bíblia. Nele, Davi, o autor inspirado, nos oferece um retrato profundo de sua relação com Deus, descrevendo-o como um pastor cuidadoso, que cuida de suas ovelhas, orienta seus passos e, principalmente, está com elas nos momentos mais desafiadores da vida. Este salmo, ele não é apenas uma expressão de confiança, não, mas uma afirmação da presença constante de Deus em nossas vidas. Mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Davi declara que não temerá, porque Deus está com ele. Então, com essas palavras aqui, entendemos que este é o coração do Evangelho. A presença constante e imutável de Deus conosco em todos os momentos, seja nas alegrias, ou seja nas condições mais adversas pelas quais nós passarmos. Quando nós refletimos no Salmo 23, nós chegamos à conclusão que a grande bênção que esse salmo descreve não são apenas as provisões materiais ou as vitórias externas, mas, sobretudo, a presença de Deus na vida de seus filhos. Pois é, em um mundo onde as promessas de felicidade muitas vezes estão vinculadas às conquistas pessoais, a status ou a segurança material, Davi chega aqui nesse Salmo 23 e nos ensina que o maior dos tesouros é ter Deus conosco. O Senhor é descrito aqui como nosso pastor, e a relação entre o pastor e a ovelha é marcada pela intimidade, pelo cuidado e principalmente pela proteção. O pastor não apenas guia a ovelha por pastagens verdes e por águas tranquilas, mas também a protege nos vales escuros e ameaçadores. Para Davi, não é a segurança física ou a ausência de problemas que o fazem sentir-se seguro, mas sim a certeza de que Deus está com ele, que está com ele em todos os momentos. O Evangelho nos apresenta a grande bênção da presença de Deus. Uma bênção disponível a todos quantos são reconciliados com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa presença não é limitada a momentos específicos de oração ou de culto, mas é uma realidade constante em nossas vidas. Nós podemos viver na confiança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Mas será que nós estamos conscientes dessa presença? É importante que façamos uma autorreflexão para que venhamos nos certificar de que estamos sempre conscientes da presença de Deus em nossas vidas. Muitos de nós estamos vivendo como se Deus estivesse distante, ou só estivesse presente nos momentos religiosos, como quando vamos à igreja, ou durante o culto que nós participamos, ou durante o devocional pessoal. No entanto, a verdadeira vida cristã é aquela que reconhece e que se alimenta da presença de Deus em todos os momentos do dia, em todas as situações que nós enfrentamos. Por isso que, como cristãos, nós somos chamados
a desfrutar dessa presença e fortalecer a nossa consciência sobre ela. Muitas vezes a nossa tendência é pensar que Deus está mais presente quando nós estamos bem ou quando as coisas estão tranquilas. Mas aí chega aqui, Davi, no Salmo 23, nos ensinando que mesmo nos vales mais sombrios de trevas e de morte, a presença de Deus é constante. É uma presença real. É uma presença que nos dá consolo, conforto, segurança. Não importa o quão desafiadora seja a situação em que nós nos encontrarmos, a certeza de que Deus está conosco nos dá a confiança para enfrentar o desconhecido e o aterrorizante sem pavor, sem desespero. Essa nossa jornada cristã. Na nossa jornada, nós podemos ser tentados a pensar que a presença de Deus é algo que se conquista através de nossas boas ações, de nossas orações ou de nossas práticas religiosas. No entanto, a verdade é que nós não podemos conquistar o direito de viver na presença de Deus. Não. A boa notícia do Evangelho é que nós vivemos na presença de Deus porque Ele nos ama. Independentemente de qualquer coisa, o Senhor nos ama. E isso é tudo. Ele escolheu estar conosco. Ele nos chama a caminhar ao seu lado. E essa é a maior das bênçãos que alguém pode experimentar nesta vida. Nós devemos, portanto, crer nesse amor incondicional. E não porque o merecemos, mas porque Ele, em sua graça, nos oferece gratuitamente essa intimidade. O Senhor quer ter intimidade conosco, mas precisamos nos abrir e dizer sim. Davi menciona especificamente o vale de trevas, vale de morte, um lugar que simboliza os momentos de maior adversidade e desespero. Pode ser que em algum momento você se encontre nesse vale. Quantas vezes eu já não me encontrei também? Isso faz parte da nossa trajetória de vida. Pode ser um momento de sofrimento, pode ser uma crise de saúde, uma crise financeira, pode ser uma perda de um ente querido, ou até mesmo um período de incertezas emocionais. Quem não passa por isso? Nessas horas, Davi chega e nos ensina a não temer. O medo é um dos maiores inimigos da nossa paz. E muitas vezes ele surge quando nós sentimos que estamos sozinhos ou abandonados. Aliás, nesses momentos, geralmente nós temos essa impressão. Mas a promessa de Deus é muito clara: eu estou contigo. Ele não nos abandona nos momentos mais escuros. Não. A presença de Deus é uma fonte de paz e de confiança que transcende qualquer que seja a circunstância. A presença de Deus não promete a eliminação imediata das dificuldades, mas ela nos assegura que mesmo em meio ao sofrimento, nós não estamos sozinhos. Ele caminha conosco. Isso é muito importante para o nosso fortalecimento espiritual. Ele nos guia, Ele nos protege, Ele é a nossa paz, não porque a situação ao nosso redor muda, mas porque Ele está conosco, transformando a nossa perspectiva e nos dando forças para continuar, mesmo quando tudo parece incerto. Pois é, quando nós estamos conscientes de Sua presença, o medo e a ansiedade, o pavor, o desespero, o desequilíbrio emocional podem ser vencidos pela confiança na soberania e no cuidado desse Deus tão gracioso. O Salmo fala sobre
a vara e o cajado. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me sustentam. Essas eram ferramentas simples, mas de grande significado no ofício do pastor. A vara era usada para proteger as ovelhas de predadores e o cajado para guiá-las e resgatá-las quando elas se encontrassem em perigo ou se por acaso se desviassem do caminho. Em nossa jornada de fé, nós também podemos encontrar consolo e segurança nas ferramentas que somente Deus, como pastor, pode nos oferecer. A sua palavra e o Espírito Santo. A palavra de Deus é como uma vara que nos protege das mentiras, dos enganos do inimigo, corrigindo as nossas falhas e nos direcionando para o caminho da verdade. A palavra de Deus é como uma bússola em nossas vidas. Já o Espírito Santo é o cajado que nos guia, que nos fortalece e que nos consola quando nós enfrentamos os desafios da vida. Assim como o pastor usa a vara e o cajado para cuidar das suas ovelhas, Deus usa a sua palavra e o Espírito para nos proteger e para nos guiar. Pois muito bem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quais as aplicações práticas que nós podemos tirar para os nossos dias deste versículo tão impactante? A vida cristã é, em muitos aspectos, uma caminhada contínua de aprendizado a respeito da presença de Deus. E aqui estão algumas formas práticas de viver na consciência dessa presença no nosso dia a dia. Primeiramente, nós devemos procurar desenvolver a nossa vida de oração contínua. Ao longo do dia, precisamos buscar momentos de oração, mesmo que sejam momentos curtos, onde você pode falar com Deus e lembrar-se de sua presença. A oração não é apenas um momento isolado, mas uma conversa contínua com aquele que está sempre conosco. A segunda orientação aqui, como aplicação prática, é exatamente meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos revela o caráter de Deus e sua fidelidade. Portanto, ao meditar nas Escrituras, você pode fortalecer a sua confiança de que Deus está com você, independentemente das circunstâncias. Ele está com você. Uma terceira verdade aqui é que precisamos reconhecer a presença de Deus nas horas de adversidade. Quando você passar por momentos difíceis, lembre-se de que a presença de Deus não é menos real, nem mais distante nesses momentos. Ele está com você no vale, assim como está nas montanhas, nos picos mais altos da vida. Portanto, confie em sua proteção e em sua direção. E um quarto ponto aqui devemos nutrir a nossa dependência de Deus. Nós somos chamados a agradecer, porque nós sabemos que Ele nunca nos abandona. E também devemos compartilhar a nossa experiência com outras pessoas. A nossa gratidão deve ser externada também assim. Quando nós reconhecemos a presença de Deus em nossa vida, nós temos o privilégio de compartilhar essa verdade com os outros. Isso demonstra que nós somos gratos, agradecidos, reconhecidos pelo que o Senhor faz por nós. Portanto, seja uma fonte de encorajamento para tantos quantos estão enfrentando suas próprias dificuldades e que você tem contato, lembrando-os de que Deus, na condição de pastor, está com eles também. Que a vara e o cajado do Senhor estão com eles também. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.